Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar mais um culto neste domingo. Um culto, infelizmente, não presencial, né? Um culto online, mas que, se Deus quiser, isso tudo irá passar. Em breve estaremos unidos, podendo estar em comunhão e adorando a Deus juntos presencialmente novamente. Mas, enquanto isso, que bom que temos a tecnologia para nos ajudar a estarmos unidos em espírito e em oração e ainda mantemos nosso contato através dessa tecnologia. Que Deus esteja nos abençoando, nos dando sabedoria nesse momento de dificuldade. Como o salmista disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Que Deus esteja nos consolando nesse momento de dificuldade, que possamos estar confiando nele, se não parados por ele nesse momento. Vamos fazer uma oração agora, pedindo pelo culto e por todos os membros da nossa igreja. Senhor amado, muito obrigado a Deus por este momento, Senhor, podemos estar unidos em espírito, em oração, ó Deus, mesmo que não em corpo, Pai, para adorar e louvar o Teu santo nome. Ajude-nos, Senhor, a passar por esse momento de dificuldade, tendo sabedoria, Senhor, agindo conforme o Teu querer e a Tua vontade. Abençoe e proteja cada um também conforme o Seu querer, ó Deus, que cada amigo da Tua igreja, cada irmão da Tua igreja, ó Deus, possa estar firme em Ti, Senhor, nesse momento, e possamos estar tendo a sabedoria, ó Deus, para passarmos por esse momento. Ajude-nos, Senhor, também a evangelizarmos, ó Deus, de alguma maneira, a utilizarmos essa tecnologia de maneira sábia, ó Deus, para continuarmos realizando a nossa obra como servos Teus. Se agora, com o decorrer desse culto, Senhor, com todas as pessoas envolvidas, Senhor, todas as participações que teremos, que o Senhor esteja dando sabedoria, Senhor, também ajudando a cada um. Isso é tudo que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Bom, é certo que nos últimos dias, conforme o Senhor haveria prometido em sua palavra, nós enfrentaríamos muitas dificuldades. Ele disse que nós enfrentaríamos pestes, doenças, epidemias. E essa pandemia que nós estamos passando com relação ao coronavírus é apenas mais um sinal da volta do Senhor. E nós podemos crer nisso porque lá atrás, quando o nosso Senhor esteve aqui na terra, a voz dele disse isso. E a voz dele é sempre confiável. Aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer, eis-me aqui. O meu coração devora.
aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu, ao teu, ao teu. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem quem Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. No início, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. João 1:1. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas que não vão falhar. Venço as tempestades no revolto mar.
todo medo e todo mal vou derrotar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, Senhor, sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amado ouvinte, o dia 14 de julho é o dia do propagandista de laboratório. No dia 2 de abril é o dia do propagandista, o que apresenta um produto ou uma marca. Nesta data, 14 de julho, são homenageados os profissionais que têm a responsabilidade de representar os laboratórios de fabricação de medicamentos, junto aos médicos, junto aos farmacêuticos, com o objetivo natural de comercializar as substâncias. Eu quero homenagear esses profissionais, mas eu quero falar, nesta ocasião, sobre o anúncio de um remédio para o mundo. E quero usar o texto de 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 1. Quero convidá-lo para acompanhar a leitura deste texto sagrado. Diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E fui em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória, sabedoria esta que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O apóstolo Paulo, naturalmente, não era um propagandista de remédio, mas ele estava fazendo propaganda. E ele propagava, primeiro, que há um remédio para o mundo. No versículo 2, ele diz:
Eu vim para anunciar esse remédio, Jesus. Nunca o mundo esteve comentando e sonhando tanto com um remédio. A questão principal nesse tempo, amados ouvintes, é saber qual é a moléstia, qual é a doença. Um passo indispensável para ser eficiente o tratamento é saber qual é a enfermidade. Você já deve ter ouvido de alguém que equivocadamente tomou um remédio por um longo período que não era para a enfermidade que ele estava sentindo. Muitos nesse tempo estão à procura de um remédio para a Covid-19, mas seria esse o maior mal do mundo? Para ajudar nessa reflexão, quero lhe perguntar, o mundo estava bem antes de conhecer o coronavírus, a Covid-19? Quando chegar a vacina, e espero que seja logo, o mundo terá resolvido todos os seus problemas? Não é difícil saber que precisamos sim do remédio para essa enfermidade, mas que o mundo continuará enfermo. Um jornal eletrônico publicou agora recentemente que as mortes provocadas por doenças cardiovasculares em São Paulo cresceram cerca de 70% durante a pandemia, porque muitos dos acometidos desta enfermidade ficavam com medo de ir ao hospital, ou então ficavam esperando uma melhor oportunidade para o acompanhamento médico. Meus amados, além das doenças físicas para as quais o propagandista de laboratório pode alardear os seus remédios, as suas substâncias químicas, existe uma doença que atormenta o mundo, que causa a morte espiritual, e ela se chama pecado. Como o mundo está confuso, triste, esfacelando as famílias, com medo, sem rumo. Como as crianças estão crescendo sem a educação espiritual que precisam, mesmo tendo muitas e atualizadas informações. Meus amados, a doença é realmente grave, é contagiosa, acomete a todos os seres humanos, leva à morte dolorosa no inferno, mas tem um remédio. No versículo 2, o apóstolo Paulo disse: eu só preguei a vocês a esse Jesus crucificado. Esse é o remédio. É dele que o mundo precisa. Num discurso inflamado, o apóstolo Pedro disse, e Lucas registrou no capítulo 4 de Atos, versículo 12, em nenhum outro há salvação, nenhum outro nome salva. Sim, o mundo precisa desse remédio. Agora, o mundo precisa da propagação do remédio. Sendo esse remédio eficaz, não havendo patente que impeça a distribuição gratuita do mesmo, ele é suficiente para todos, ele precisa chegar aos ouvidos de todas as pessoas. Ora, quando um laboratório em qualquer país do mundo descobre o remédio para uma enfermidade, ele começa a fazer congressos, eventos, treinar propagandistas para que esse remédio chegue ao farmacêutico, chegue ao médico e possa ser receitado. Por quê? Muitas vezes o remédio que o mundo precisa não chega ao ouvido das pessoas, ou muita gente não toma esse remédio. Quero ressaltar que o laboratório de Satanás tenta impedir por todos os meios a distribuição do remédio gratuito e poderoso que é Jesus. Ele tem trabalhado em várias frentes. Nesse tempo mesmo, ele vem alegando cerceamento de liberdade quando alguém prega esse remédio para outro. Ele alega o direito das crianças de só tomarem decisões quando se tornarem adultos. Ele alega o respeito às culturas e por isso Jesus não pode chegar lá. Ele alega o radicalismo de quem prega e alega tantas outras coisas. E através de leis, através de inibir os propagandistas,
o remédio muitas vezes vai sendo cerceado. E eu pergunto, o que tem impedido a mim e a você de anunciarmos a Jesus? Nós somos os responsáveis por isso. Deus programou a distribuição desse remédio através dos propagandistas. É verdade que os anjos começaram anunciando o nascimento de Jesus, mas Deus encarregou a todos os cristãos de anunciar, e foi Jesus mesmo quem ordenou aos seus discípulos: eu tenho toda a autoridade, por isso eu ordeno, vão por todo mundo e anunciem o evangelho a toda criatura. Todo aquele que já tomou o remédio que é Jesus e foi curado da sua enfermidade da alma, foi perdoado de seus pecados, tem paz no seu coração, não vive ansioso pela questão da morte, sabe para onde vai, esse precisa divulgar o remédio e os efeitos dele no seu coração. Isto, disse Paulo no versículo 7, esteve oculto em outros tempos, mas agora foi revelado em Cristo Jesus. Isso pelo fato de que Deus se encarregou de disponibilizar esse remédio para todos. João escreveu no capítulo 3, versículo 16, foi pelo amor tamanho de Deus que ele doou a seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse que Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos venham ao conhecimento da verdade. O apóstolo Pedro disse que essas mesmas coisas em outras palavras. Deus quer que todos venham ao arrependimento. Mas Paulo pergunta, quando escreveu aos Romanos, como crerão se não ouvirem? Como as pessoas entenderão desse remédio se ninguém lhes receitar? No versículo 4, Paulo disse que não baseou a sua pregação em palavras, mas demonstrou como funciona demonstração de poder, disse ele. Esta é a melhor propaganda, quando você aponta para a sua vida e diz: eu fui transformado, eu recebi o efeito desse remédio na minha vida. Agora, interessante que diz o versículo 8 que os sábios desse mundo não conhecem essa medicação. O problema é que muitos querem tomar o remédio só depois que os sábios experimentarem, só depois que a ciência atestar a eficácia. E olha que eu não estou falando aqui de remédio para a Covid, que depende mesmo da eficácia comprovada pela ciência. Porque para o corpo é ideal que a ciência comprove, embora a ciência também seja falha, embora a ciência também seja dirigida por homens com interesses diversos. Mas eu estou dizendo do remédio para a alma, e esse remédio não é conhecido pelos homens naturais, disse o apóstolo Paulo. Paulo disse no versículo 8, nenhum dos poderosos desse século conheceu a Jesus. E no versículo 14 ele diz, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Sim, é por isso que a ciência não pode comprovar a Jesus, porque das coisas espirituais, só os espirituais entendem. Paulo disse no versículo 3 que ele pregava apesar das suas limitações. Paulo confessou fraqueza, temor e grande tremor para cumprir a sua missão. Existem, meus amados, grandes interesses comerciais e políticos, tanto na divulgação quanto na omissão da divulgação de remédios. Assim mesmo, existe interesse espiritual do diabo de dominação do mundo. Por isso, ele esconde esse remédio da alma e, inclusive, persegue aqueles que o divulgam. Por isso, Paulo pregava, não baseado em persuasão humana, diz o versículo 4, em linguagem persuasiva de sabedoria, mas pregava segundo o
poder de Deus para alcançar o coração de todos os enfermos. Muitos encarregados de divulgar o remédio que o mundo precisa, apontam para suas limitações, para suas fraquezas, excusando-se dessa sua responsabilidade. Mas isso não é novidade, pois o diabo se encarrega de providenciar desculpas para o homem. Mas nós precisamos vencer esses limites e divulgar a todos aquilo que o mundo está precisando. Eu quero ler com você agora os versículos de 9 a 12 que eu pulei no início da leitura. Eles dizem o seguinte: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E aqui eu quero dizer para você, meu amado, que o próprio Deus é a propaganda desse remédio. Como diz o versículo de número 13, pelo Espírito do próprio Deus. Deus nos encarregou de pregar, de anunciar, mas Ele mesmo vai conosco. Ele nos ensina. Falamos de coisas ensinadas pelo Espírito de Deus, disse o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que o homem vê na natureza, no firmamento, nas obras de Deus, o anúncio da sua glória, da sua proposta, do seu poder de salvar. Deus anuncia a si mesmo como a solução para o mundo. Deus desceu do céu através do seu Filho Jesus Cristo para trazer cura. E segundo a linguagem de Isaías, o profeta, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não se deixe persuadir somente pelo que o seu ouvido ouve, pelo que os seus olhos veem, pelo que o seu coração sente, mas como diz o versículo 10, ouça o que o Espírito de Deus está falando, porque esse Espírito esquadrinha todas as coisas, Ele a todas as coisas perscruta. E o melhor, diz o versículo 12, esse remédio é gratuito. Um homem foi curado recentemente nos Estados Unidos da Covid-19. E ao sair do hospital, ele recebeu a conta $1.100.000. Isso seria equivalente a cerca de 5,5 milhões de reais. Como poderíamos pagar? Isso foi para a cura de uma enfermidade que é grave, sim, mas que só acomete o corpo. E o que falar da enfermidade da alma, da enfermidade que leva o homem para o inferno se ele não buscar a cura? Quanto custaria? Cura definitiva, cura eterna, cura milagrosa. Jesus pagou o preço com a própria vida. E agora esta cura, esse remédio é gratuito para toda a humanidade. Mas há uma coisa muito interessante que quero destacar nesse texto, é que só pode compreender sobre esse remédio aquele que o toma. Só depois de tomar o remédio é que nós podemos entendê-lo. Eu conheci aqui em Nova Friburgo uma senhora que viveu uma longa vida, ela veio a falecer não tem muito tempo. Ela foi acometida de desmaios frequentes na sua idade mais jovem. E, como é natural,
procurou a muitos médicos, tomou muito remédio e nada resolvia. Até que indicaram para ela um farmacêutico. Naquela época, esse era o nome da pessoa que fazia as garrafadas de remédio. E ele teria dito para ela: olha, a senhora só vai tomar uma garrafa dessa e será suficiente para curar a sua enfermidade. E prescreveu também uma dieta para ela, um tipo de alimento que ela não podia comer. Eu a conheci cerca de 60 anos depois dela ter sido curada. E eu perguntei algumas vezes: qual foi a doença que a senhora teve? Eu não sei. Qual foi o remédio que a senhora tomou? Também não sei. Amados, infelizmente, parece que a sociedade perdeu a informação preciosa sobre qual era a doença, qual foi o remédio, qual foi o motivo da dieta. Se alguém tiver a mesma doença hoje, o que deve tomar, não sabemos. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que no caso do remédio da alma, não há mesmo explicação humana convincente e que até parece loucura para os homens. Enquanto a pessoa não é curada, ela acha que o remédio é uma loucura. E é por isso que a gente vai falar de Jesus para alguém, ele diz: isso não cabe na minha mente. Eu preciso aproveitar a vida de outra forma primeiro. Só quando ele toma um remédio, só quando esse remédio faz efeito na sua vida, entra no seu coração, no seu entendimento, é que passa a fazer sentido para a sua vida. Por isso o apóstolo disse no versículo 14 que esse discernimento vem do próprio Deus. E enquanto Deus está batendo à porta do coração, querendo entrar, a pessoa não conseguiu ainda entender. Isso só se discerne, disse Paulo, espiritualmente. É preciso conferir coisas espirituais com espirituais. Se você compara essas coisas espirituais com aquilo que está na ciência, na lógica humana, no seu conhecimento, não confere. Paulo faz outra revelação no versículo 16. E nós recebemos a mente do próprio Cristo para pensarmos com ela. Você passa a pensar do ponto de vista de Deus, com a mente de Cristo. Foi por isso que o próprio Cristo disse que para segui-lo seria necessário renunciar a si mesmo. Amados, no dia 14 de julho comemora-se também o dia da liberdade de pensamento. Embora seja esse um direito fundamental, exarado inclusive na Declaração dos Direitos Humanos, e nós concordamos com ele. No caso espiritual, disse Paulo aos Coríntios, que levamos nosso pensamento cativo a Cristo, ou seja, passamos a ter a mente de Cristo, abrimos mão da liberdade de pensar como nós quisermos, ou como o mundo ensina, e nos submetemos ao remédio de Cristo para nós. Então, o remédio, a fé, consiste em deixar de automedicar-se e entregar a sua vida a Cristo, ser dirigido pelo Espírito de Deus para ser curado. Paulo está dizendo que ele aceitou a tarefa de divulgar ao mundo sobre esse remédio que é Jesus. Paulo está dizendo que é desta loucura que o mundo está precisando. Não se paga nada por ele. É difícil de compreender. É preciso abandonar a sabedoria regida pela capacidade humana. A lógica humana, as prioridades humanas, as paixões carnais, tudo isso precisa ser levado cativo a Cristo Jesus. É preciso entregar tudo a Ele, o médico, o remédio, Jesus. E Ele então providencia o alívio, o descanso, a solução, o perdão, a paz, a esperança, a vida. Ele mesmo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
eu trarei descanso, alívio para as vossas almas. É esta loucura que nós devemos pregar, é esta loucura que nós devemos levar as pessoas, inclusive insistir com elas, para que sejam curadas. O mundo precisa do propagandista de todos os produtos, inclusive do propagandista de remédio. Mas o mundo está precisando que o povo de Deus, que já tomou esse remédio que traz paz para a alma, o mundo está precisando de mim e de você, para propagarmos a Jesus e a sua receita divina, o seu remédio para a alma. E o meu alvo é que todos nós aceitemos essa tarefa de falarmos nos nossos relacionamentos, em casa, no trabalho, na escola, onde estivermos, falarmos desse Jesus que é a esperança para o mundo. Meus amados, nunca o mundo esteve tão ansioso, tão preocupado com um remédio para o físico, mas também o mundo nunca esteve precisando tanto do remédio para a alma, Jesus, e nós precisamos anunciá-lo. E o meu desejo, e é o desejo de Deus também, é que você e eu anunciemos por onde formos a Jesus crucificado, que morreu em nosso lugar, morreu a nossa morte para pagar o nosso pecado, para que tenhamos vida e vida eterna. Vamos orar? Bendito Deus, poderoso Senhor, muito obrigado por essa providência extraordinária, ao enviar Jesus para a humanidade. Muito obrigado porque, apesar da nossa doença chamada pecado, podemos receber a cura pela fé. Muito obrigado porque o Senhor nos tem encarregado de anunciarmos isso que o mundo considera como loucura, mas que é, na verdade, a sabedoria de Deus e a oportunidade de Deus para a salvação do homem. Ajuda-nos a anunciar com intrepidez, com ousadia, com alegria, dirigidos pelo Espírito de Deus. Nós estamos pedindo esta bênção, que além de falarmos, os nossos ouvintes possam entender e aceitar e desejar de todo o coração, terem e experimentarem esta cura que vem de Jesus, cura para a alma. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus mesmo o abençoe, amado ouvinte. Que Deus faça de você tanto um propagandista do remédio para a alma, como também um usuário pela fé, convidando a Jesus para entrar no seu coração. Que Deus o abençoe. Amém. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do Evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pra morte de Deus na cruz. Eu clamo ao meu Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pra morte de Deus na cruz. Nada pode parar com toda a vida.
com palavras que realmente me dá. Maior é aquele que está em mim. Oh, Jesus, sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo ao Pai, oh, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido, que é poderoso pra fazer a lei. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus, em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo ao Pai, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus naquela cruz. Nada pode parar o autor da vida. Vem aqui no meu coração. Desejo de que Deus os abençoe, que Deus nos fortaleça nesse dia, para a honra do nome dEle, para a alegria nossa, para o nosso crescimento também. Então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Que o amor de Deus Pai, que a graça redentora de Jesus, seu Filho amado, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, ajudando-nos a viver testemunhando de Jesus que vive em nós, desde agora e para sempre. Amém. E recordam que Deus é fiel e é de lá
socorro